Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ano de 2024, ao canal Sabina Advocacia News e ao segundo canal, o Oráculo do Conhecimento e da Fé, que é conexo ao presente canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal. E para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez e não conhecem o propósito do presente canal, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 4, e 4 aí já nos remonta, em tese, os 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, e há previsões na filosofia e na ciência que diz que quando a terra morre, nasce a água. Quando a água nasce, morre, nasce o ar. Quando o ar morre, nasce o fogo. E é exatamente o fogo que é responsável pela purificação de todo o ouro e toda a prata, com a temperatura acima de 1.100 e poucos graus centígrados. Mas hoje, notadamente, dia 4 de janeiro de 2024, estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas aos senhores e senhoras, aos inscritos e não inscritos, agradecendo aos novos inscritos, ato contínuo também convidando o senhor e a senhora que se encontram cadastrados no presente canal para convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois isso terá o condão de fortalecer o presente canal e, para além disso, também ter a ímpar oportunidade de continuar a me motivar neste ano de 2024 a realizar de forma gratuita os mais diversos vídeos, que não serão poucos. Somente até dezembro fiz no presente canal, que tem pouco mais de 4 meses, 5 meses no máximo, até ontem mais de 7.000 views, seguidores, não obstante a minoria ser inscritas, mas creio que todos esses que estão, mais de 7.000, que tiveram a oportunidade de conhecer o presente canal, neste ano novo de 2024, se inscrevo e convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois na vida não há ninguém tão pobre que não possa contribuir com algo, ainda que esse algo, em que pese, seja se inscrever no presente canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar seu like, fazer o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Por via reflexa, no mundo também não existe ninguém tão rico que não possa ou não precise de algo, ainda que esse algo seja um aperto de mão, um abraço amigo, uma palavra que você esteja precisando de ouvir. E como já venho dizendo a Yuris, nos mais diversos vídeos que venho fazendo sobre as temáticas do direito, da filosofia, da autoajuda e da teologia cristã, judaica e islâmica, em que pese, contudo, no ponto, se faz extremamente necessário enfatizar que tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. E esta é a razão pela qual Nietzsche, certa feita, não olvidara em dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento as ideias, as culturas, os hábitos, os vícios e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é a sua arquê sob o aspecto filosófico, responsável, causa-mãe, por tudo de bom e ruim que acontece no mundo, inclusive o pecado. Razão pela qual dou desde já as boas-vindas aos novos inscritos e a você que está chegando pela primeira vez ao presente canal, que é dividido em 3 plataformas, ou seja, 3D ou 3 dimensões, as mesmas dimensões que os astronautas usam para explorar o segundo céu, que é 3 dimensões, ou seja, altura, largura e profundidade,
No presente canal também eu utilizo para verticalizar as mais diversas temáticas em 3 dimensões, ou seja, numa visão multifocal, razão pela qual, no dia de hoje, escolhi como tema, abre aspas, porque sempre devemos dizer: o que sei é que nada sei, e a tudo hei de dar graça, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer: existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Não à toa, dada a frase de Shakespeare, tornou-se cartilha obrigatória o pórtico de entrada de todos os vídeos que isto que estava a falar vem fazendo nos últimos meses. Exatamente porque, se de um lado tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio, outro sim, por via reflexa, não podemos olvidar ou deixar de valorar a importância do clássico. E por quê? O clássico e tudo que é clássico deve ser valorado. E por que não dizer enaltecido? Exatamente porque o que não é clássico, ele sopra como vento. E o clássico ele transcende no tempo, bem como as obras de Shakespeare, ser ou não ser, os perfumes franceses, o uísque escocês, a vodka russa, as cervejas alemães e, por que não dizer, a clássica Montila, destilada, tomada na emblemática e histórica Cuba de Fidel Castro. E esta é a razão pela qual este que estávamos a falar inicia como o primeiro vídeo do ano de 2024, lembrando a importância que devemos dar ao clássico. Pois diversamente do que não é clássico, que sopra no vento, os clássicos eles se eternizam e transcendem no tempo. E esta é a razão pela qual devemos nos apegar àquilo que é clássico. Até na área financeira, os mais renomados economistas, homens bem-sucedidos, são pedagógicos em nos ensinar que o clássico, que é mais seguro, o investimento clássico, como a clássica poupança também, a ter que arriscar nos mercados de capital, nas bolsas de valores, etc. Exatamente porque o clássico, para além dele transcender, ele gera também mais segurança jurídica. E esta é a razão pela qual as pessoas, não obstante o juro da poupança ser ínfimo, ou quase simbólico, todavia que pese, as pessoas que guardam dinheiro na poupança, a hora que precisa, podem contar com aquele dinheiro e não paga, também por via reflexo, imposto de renda. Ato contínuo, remontando a importância que devemos dar ao clássico, em detrimento do não clássico. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, começo a motivar a razão pela qual criei o título objeto do nosso estudo de hoje, a saber, porque sempre devemos dizer: o que sei é que nada sei, e a tudo dá graça. A primeira estrofe, ou seja, a primeira frase, o que sei é que nada sei, é originada da clássica filosofia, olha o clássico de novo aí, da filosofia, que por meio da dialética, entre perguntas e respostas, dialética Platão, Sócrates e Platão, por meio da maêutica socrática,
que consiste exatamente em uma técnica desenvolvida por Sócrates e Platão, com base em perguntas, na dialética entre perguntas e respostas. E aí o filósofo vai, a partir da obtenção das respostas de dadas perguntas, cria uma tese. E aí, a partir desse momento, é onde se forma o filósofo. Filósofo, para quem não sabe, é todo aquele que tem as mais diversas e céticas inquietações com as mais diversas questões desse nosso existencialismo. Não à toa, o pai do Espiritismo, a saber, Allan Kardec, considerado o pai do Livro dos Espíritas, antes de escrever o Livro dos Espíritas, não obstante o mesmo nunca ter se visto nenhum espírita, tampouco ser médium, conseguiu escrever o Livro dos Espíritos e se considerar o pai dos espíritas, exatamente com base nessa técnica de maiútica, dialética entre perguntas e respostas, em pesquisas e realizações em laboratórios. Foi exatamente assim. Há muitos céticos e críticos no mundo inteiro que chamam os filósofos de bobo, que não sabem de nada. E aí o filósofo diz: graças a Deus sou bobo no conhecimento. Pois quando o filósofo é o único que tem a coragem e a honestidade intelectual de dizer que o que sabe é que nada sabe, ele está se permitindo a descobrir o novo. E não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Nietzsche, certa feita, não ouvidaram em dizer: amar o único ser é a barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Schopenhauer, um dos membros da escola idealista alemã, e também considerado um dos filósofos pai do ateísmo, juntamente com Nietzsche, Freud e Marx, certa feita também não ouvidaram em dizer que não existe céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para se enaltecer. Hoje, quando falta energia, as pessoas dizem: ai meu Deus, parece que vai morrer. Sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Mas o fato é que tenhamos que entrar o ano com uma espécie de consciência cósmica, mítica, acerca desse nosso existencialismo, a ponto de entender que a vida não é feita apenas de prazeres, de emoções, de alegrias, de conquistas. A vida também é repleta e faz parte da essência humana um momento de dores, um momento de provações. Nem sempre teremos alegrias, felicidades, conquistas, teremos provações também. E esta é a razão pela qual Deus, no alto de sua infinita grandeza, não olvidara em conceder a sua graça de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos. Não à toa, o mesmo sol que brilha o dia dos bons é o mesmo sol que brilha o dia dos ruins. O mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. A mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. A mesma chuva que rega a lavoura dos justos é a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos. Exatamente para Deus mostrar o tamanho do seu amor de caráter eminentemente comum para bons, ruins, justos e injustos. Ocorre que Deus também tem o seu galardão ou recompensa para os seus escolhidos. E esta é a razão pela qual, na nova e eterna aliança, Cristo Jesus escolhera 12 homens, muito abaixo da média, qual seja os discípulos, depois os transformou em apóstolos ou missionários da fé. Mas, não obstante Cristo Jesus ter escolhido 12, existiam 3 que eram mais queridos, a saber, João, Pedro, Simão e Tiago, que lá no jardim Getsemane, que Cristo Jesus, quando orara por 3 vezes, escolhera ou nomeara os 3 como vigia.
E todas as vezes que Cristo Jesus voltar, encontraram-os vigia ipsilites, ou seja, literalmente dormindo. Você imagine como Cristo Jesus, ou seja, Jesus estava no Marcos encaixou com o devido respeito e a devida licença poética. Pedro Simão, sonhando, tendo pesadelos em negar o seu Senhor, a saber, Cristo Jesus, por 3 vezes. Tiago, sonhando em escrever parte dos livros da Nova e Eterna Aliança. E João, sonhando que certa feita o imperador de Roma iria preparar uma caldeira para derretê-lo no azeite escaldante. E na ocasião, João, quando já estava na sua terceira idade, e o imperador pensava que ele estava com medo de se jogar dentro daquela caldeira. Em ato contínuo, João diz para o imperador: não, é porque eu estou na terceira idade, já cansado, só arranje alguém para me jogar dentro da caldeira, pois ela será a carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. E quando o imperador joga João dentro da caldeira para matá-lo de morte mais cruel do que os demais discípulos de Jesus, o imperador fica surpreso em João sair ipsilites, ileso daquela caldeira, sem uma queimadura sequer. E começa a dizer que João era um bruxo. Manda exilá-lo na ilha de Patmos. E mais uma vez, João disse: essa ilha de Patmos, onde só tem mata fechada na frente e oceano atrás, será a carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. João olha para frente, só mata fechada na ilha de Patmos, na Grécia. Olha nos fundos, só oceano. E aí bota o joelho no chão, porque a única maneira de abrir a porta dos céus é com o joelho no chão e a mente no terceiro céu. Cristo Jesus abre o terceiro céu, segundo Coríntios 2 e seguintes, para quem certa feita Paulo de Tarso diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne e ele ora por 3 vezes pedindo para Deus libertar daquela angústia de Jacó. E o Todo-Poderoso responde para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Cristo Jesus diz para o apóstolo João, quando estava com quase 94 anos na ilha de Patmos: trouxe um homem aqui, a saber, Paulo de Tarso. Ele ficou tão impressionado que não conseguira escrever uma vírgula. Pega um papel e um lápis e escreva as 7 cartas escatológicas dirigidas aos 7 anjos das igrejas do Apocalipse, que odiernamente ou atualmente em que pese se encontram localizada no interior da Turquia. Para Laodiceia só manda reprimendas. Ao revés, quando Cristo Jesus se dirige para a igreja de Filadélfia, só elogios, ato contínuo, comprovando que Filadélfia é um modelo de igreja que todos os cristãos ortodoxos, ou no mínimo que devem seguir. E esta é a razão pela qual eu já escrevi que Filadélfia deve ser um modelo de igreja para todo cristão. E por falar em igreja, entenda-se como igreja a figura de Pedro Simão, que a Igreja Católica o coloca como a base da igreja. Eu fico imaginando quando Satanás entrou em festa, quando ouviu esta frase, dizendo que Pedro Simão seria a base da igreja. A Igreja Católica, sem nenhum demérito das mesmas, diz que Pedro Simão é a base da Igreja Católica, com base na passagem em que Cristo Jesus chama Pedro Simão de rocha. Ele seria a rocha onde ele iria edificar a sua igreja. Por lógico
que Cristo Jesus não estava dizendo que Persimão seria a própria base da igreja, mas sim a própria igreja. Ou seja, Persimão representa essa nossa miserável natureza humana de pecador, uma pedra bruta, que quanto mais se lapida, mais precisa de lapidação. Quando Cristo Jesus disse que Persimão seria a rocha onde ele iria erguer a sua igreja, ele estava dizendo que ele seria a própria igreja, ou seja, nós. Persimão representa cada um de nós, cada uma de nossa miserável natureza humana, pecadora. E me vem à mente João Calvino, protagonista da segunda reforma protestante na França, para quem defender a tese póstuma, pois todas as obras de João Calvino são póstumas, ou seja, após sua morte, escritas por seus seguidores. Ele escreve a teoria da soberania divina de Deus, a ponto de dizer que Deus é poderoso de tal maneira que tudo que o homem fizer será inócuo, em vão, pois Deus só escolhe ou só escolherá quem ele quer. E isso não é verdade, isso não é mentira. Vemos na antiga aliança, escolheu Noé, sua família e um par de cada casal. Em Sodoma, Ló, a sua esposa. Não obstante, Abraão ter clamado que ele poderia arranjar 50 homens de fé. E Deus, como é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma, não iria olvidar. E disse: se você me arranjar 50 almas arrependidas, não destruirei Sodoma e Gomorra em amor aos 50. Abraão não arranja 50, baixa para 45, não arranja 45, baixa para 40, não arranja 40, baixa para 30, não arranja 30, baixa para 20, e não arranja 20, se dirige para o Todo-Poderoso e diz: desculpem meu atrevimento. E se arranjar 10, o Todo-Poderoso diz: em amor aos 10 não destruirei Sodoma e Gomorra. O fato é que Abraão, ao revés em que pesa, não arranjaram uma alma sequer arrependida. E esta é a razão pela qual Deus mandara os 2 anjos, um para salvar Ló e sua família, não obstante a esposa de Ló ter olhado, descumprido a ordem do anjo de Deus, ter olhado para trás e voltado para pegar os pertences, e Deus ter transformado no estátua de sal, que remonta à região do Mar Morto até hoje, que se encontra ipsilítis, até pouco tempo antes do início do cumprimento da profecia de Ezequiel 47, uma região totalmente sem vida. Mas existe uma profecia, Ezequiel 47, que está sendo cumprida. Diariamente surgem bolões e bolões de água, inclusive até com peixes. A região do Mar Morto também existe até plantação de pâmelas, que eu já também mostrei aqui, e estão sendo vendidos no Carrefour, que ela é cultivada em cima, na área de sal, área do Mar Morto, e é muito doce, um mel. Recomendo. Carrefour comprei o ano passado, final do ano passado, por R$9, tem de 10, 9, 12 reais em média. Hoje é produzida também na região dos Emirados Árabes, mas em região em cima de sal, e ela sai uma fruta ipsilítis doce, provando que não existe nada contaminado quando Deus purifica, nada impuro quando Deus purifica, e nada impossível quando Ele diz será possível. A porta que Deus fecha, ninguém abre, e a que Ele abre, ninguém fecha. Razão pela qual, no dia de hoje, escolhi o tema. Porque sempre devemos dizer o que sei, que nada sei, e a tudo dá graça. A tudo dá graça, Tessalonicenses 5,18. Por mais que doa, por mais que você esteja oprimido, suprimido, perseguido, injustiçado e humilhado, maior poder de Deus diante de nós, especial diante daquele que nos faz o mal. Não à toa, quanto maior o nosso sofrimento, maior o poder do Todo-Poderoso. Foi assim que ele disse para Sara, que mudou o nome para Sarai, que significa princesa em hebraico, quando ele falava com o seu querido patriarca Abraão,
prometendo tornar o pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas e palavras, ele tornou Abraão no patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. As estatísticas e prognósticos, em que pese, apontam que até início de 2050 o islamismo tende a se igualar ou equiparar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou mais antiga, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelado uma guerra santa desde o último dia 7 de outubro do ano passado, com mais de 2 meses, mais de 20 mil palestinos mortos, e do outro lado, acho que 1.500 a 2.000 do lado de Israel. Também foram objeto de um vídeo-aula, onde no meado do ano passado, ou no início do primeiro semestre, eu fiz um vídeo sobre a decisão do parlamento unicameral, que é o parlamento de Israel, unicameral porque é composto apenas por uma casa de 120 deputados. Eles aprovaram a primeira parte da reforma no ano passado com o objetivo de esvaziar ou diminuir o poder dos ministros da Corte Suprema daquele país. E agora, no final do ano, tive notícia de que a Corte Suprema de Israel declarara literalmente inconstitucional dada a reforma. E aí também será objeto de outro vídeo-aula que eu irei delimitar e verticalizar os contornos e alcance desta decisão da Suprema Corte e como ficará e como reagirá o parlamento sob o comando ou domínio de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro que governa sobre Israel, salvo o melhor juízo, por 3 ou 4 gestões. E esta é a razão pela qual a tudo devemos dar graça, pois a vontade não é do homem, sim de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar-nos neste ano novo o nosso coração com palavras boas, amigas, revendo os nossos conceitos, nossos valores, agindo conforme a mente de Cristo. Não à toa existe um best-seller, a saber, Dr. Augusto Cury, na qual tenho na minha mais alta conta, que escreveu Como devemos nos espelhar na mente de Cristo. E não à toa também, por via reflexa, Dr. Augusto Cury, certa feita, se declarara ateu sem fronteira. E hoje se declara um fervoroso cristão, depois que ele passou a ter a verdadeira intimidade com a palavra e os ensinamentos de Cristo Jesus. E porque também, por via reflexo, devemos sempre dizer o que sei é que nada sei. Exatamente porque, segundo a filosofia, quando o homem diz que sabe de tudo, ele não sabe de nada. Vem um adágio aqui, popular, da academia, que diz que ninguém pode saber, pode dizer que sabe de algo se não souber justificar, exemplificar e motivar. E esta é a razão pela qual o título, uma das perguntas do título de hoje é por que devemos sempre dizer que o que sei é que nada sei. Pois quando o homem diz que sabe de tudo, ele está se travando, se bloqueando para descobrir o novo. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Manuel Cortella, certa feita, em tese citando Schopenhauer, não olvidara em ser pedagógico no sentido de dizer que a nossa melhor parte é aquela que a gente ainda não conhece. E isso também, em tese, remonta ao estoicismo,
uma filosofia atemporal de Epicteto, do filósofo Epicteto, que diz que aquilo que não tem remédio, remediado está, e que o homem deve evitar os extremos, remontando aquela ideia da teoria de Buda, a saber, a teoria do Zen, que o homem só deve se envolver com aquilo que ele tem um condão de resolver. Aquilo que, por exemplo, na vida, sob a perspectiva cosmológica, filosófica, jurídica e etc., tudo que existe nesse nosso existencialismo, nesse nosso materialismo, se dá no mínimo duas vezes. Primeiro no plano mental, depois a gente precisa colocar no plano físico. Existem algumas coisas que não estão nesta dialética, que a gente deve entregar ao Todo-Poderoso. E é isso que defende os estoicos, essa transcendental filosofia atemporal da Grécia Antiga. Devemos agirmos com a necessária consciência cósmica, consciência cosmológica, para descobrir o novo, bem como ensina Paulo de Tarso em Romanos 12, 32. Não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscar-nos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, remontando a clássica lei da atração, e por ato contínuo também me vem à mente Jane Allen, o filósofo Jane Allen, para quem certa feita não ouvidarem dizer que somos aquilo que pensamos. E me vem outro poeta britânico, a saber, William Ernesto, que se vira de inspiração para Mandela, Nelson Mandela, quando passara expressivo 27 anos preso por conta da segregação racial da África entre negros e brancos. Mas uma das grandes motivações e inspirações de Nelson Mandela para suportar expressivo 27 anos de cadeia fora uma pequena poesia deste poeta, a saber, William Ernesto Harry, que fora escrita notadamente em 1875 e publicada somente em idos de 1888. Nelson Mandela ficara preso entre o período de 1873 e fora solto em idos de 1900. Mas foi a leitura dessa pequena poesia deste filósofo britânico, desse poeta britânico, a saber, William Ernesto Herring, que fez com que ele se motivasse, buscasse força, buscasse de 27 anos de prisão, com a erudita frase do elencado poeta britânico, qual seja, abre aspas, sou o senhor ou dono de meu destino, bem como sou o comandante da minha alma, fecha aspas. E isso nos permite fazer diversas reflexões sobre a perspectiva filosófica, acadêmica, jurídica, democrática, cosmológica e etc. João 8,32 é também pedagógico, quando diz: buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E eu pergunto, como é que iremos buscar a verdade, se não por meio da melhor amiga do saber, qual seja a filosofia, que com base na arquê, que significa a causa-mãe ou causa de todas as coisas, e por meio da maiêutica, Sócrates e Platão, e da dialética de pergunta e resposta, o filósofo consegue buscar respostas para os mais céticos e complexos
da vida não faz a menor cerimônia, tampouco hesita em roubar o nosso sagrado sono. Quando o homem diz que sabe de algo, ele não sabe de nada. E é exatamente com esta razão que Sócrates, em idos de 399 a.C., quando estava sendo processado, condenado e antes de sua sumária execução, com o veneno mais letal da época, saber o cicuta, não ouvidaram em dizer que o que sabia era que nada sabia, o que sei é que nada sei. E Platão retruca e diz, eu entendo como verdade algo não empírico, ou seja, algo que vem do quê? Do coração. Aristóteles, falando sobre a mesma temática, diz entender como verdade ou justiça. E diz entender como justiça ou verdade algo ligado ao virtus, ou seja, a virtude. Remontando essa ideia de meritocracia ad contínuo também, nos remetendo a essa ideia do princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro consiste exatamente em tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, ideologia, filosofia e etc. E o segundo, a saber, o princípio da isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade e no limite da lei, com base neste último, a saber, o princípio da isonomia material, fora instituída nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, notadamente no mundo ocidental, as castas políticas de caráter eminentemente afirmativo, de cotas para negros, pardos, indígenas, deficiente físico, criança, idoso, mulheres, ou seja, tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei, exatamente com base no princípio da isonomia material. Nessa perspectiva tridimensional, portanto, doravante sopesando e verticalizando sobre o viés de fato, valor e norma, também não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar que o mundo precisa acordar para a nossa realidade, de nosso iminente existencialismo. Se na Revolução Agrícola o combustível era a propriedade, era a terra, com o advento da revolução, da clássica e histórica Revolução Industrial da Inglaterra, o combustível, ao revés, não é mais a propriedade, não é mais a terra, e sim o capital. Na Revolução Agrícola, quem tinha terra representava o Todo-Poderoso, representava a aristocracia, a burguesia da época. Na Revolução Industrial, quem tinha dinheiro representava a burguesia, também a aristocracia da época. Mas hoje temos que nos conscientizarmos de que o mundo avançou. E estamos na era da informação, estamos na era tecnológica, estamos na clássica revolução tecnológica, cujo combustível em que pese não é a terra, tampouco o capital, mas sim o conhecimento. E é esta a razão pela qual devemos tomar gosto pela filosofia, tomar gosto pela busca do conhecimento, da informação. Quando estamos diante do direito, existe um processo chamado de conhecimento. Esse processo chama-se de conhecimento não à toa, exatamente com base em cognição. Cognição, para quem não sabe, significa conhecimento. O processo de conhecimento do rito comum é o mais complexo e o mais completo, porque permite nós, advogados, defendendo o autor ou réu, buscar o maior número de conhecimento para subsidiar ou instruir o processo por meio da petição inicial, contestação, réplica, reconvenção,
produção de provas, audiência preliminar de conciliação, audiência de instrução e julgamento, saneamento objetivo e saneamento do processo. E aqui já estou dando uma aula de processo instrumental, civil e constitucional, exatamente com o objetivo de se buscar o maior número de informação possível, de conhecimento, para formar o juízo de certeza ou propriamente a verdade real, para poder o juiz ter a devida segurança jurídica de prolatar a sua decisão. Vejo, portanto, remontando essa ideia de que devemos dar, a importância que devemos dar ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, pois estamos verdadeiramente e literalmente dentro de uma revolução tecnológica, revolução de informação, cujo combustível não é a terra e não é o capital, e sim o conhecimento. E esta fora exatamente a razão pela qual o rei Salomão, filho do rei Davi, um dos 10 reis a governar sobre Israel, não olvidara em fazer o único pedido para o Todo-Poderoso, que for exatamente para o mesmo lhe dar conhecimento, para ele governar diante de Israel. E diante do singelo pedido de Abraão para o Todo-Poderoso, que poderia pedir tudo, poder, dinheiro, somente pedira por sabedoria para governar diante de Israel. E o Todo-Poderoso, diante de dado pedido, singelo pedido, para além de torná-lo rei de Israel, a ponto de permitir que o mesmo governasse por expressivo 40 anos, ou seja, o período de 321 a 371 a.C., o Tossim, por via reflexo, também o tornara o homem mais rico de sua época. E é esta a razão pela qual o mesmo rei Salomão escrevera 3 livros, a saber, o primeiro Cântico ou Cantares, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela era a igreja de Filadélfia, que também será objeto de um vídeo-aula. Esse primeiro livro de Cântico ou Cantares retrata sua vida ideológica, sentimental, que todos nós temos. Ele avança para a sua segunda vida, sua segunda idade, e escreve Provérbios ou livro de sabedoria. Olha a sabedoria de novo aí. Um verdadeiro arcabouço jurídico, sob a perspectiva ética e moral de como as pessoas devem regir ou disciplinar suas vidas em sociedade. Chega à sua terceira idade e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, a ponto de dizer que na vida tem a época de nascer, viver, aprender, errar, falar, ouvir, calar-se, de morrer. E tudo passa, tudo é ilusão, tudo passa, tudo passa. E o que nos consola é eliminar a certeza de saber que podemos contar com o Todo-Poderoso hoje e sempre. Amém. Existe outro também que se faz extremamente necessário lembrarmos no ponto, que é o erudito, teólogo, filósofo, São Tomás de Aquino, considerado o pai da escolástica. Por que São Tomás de Aquino é considerado o pai da escolástica? Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. São Tomás de Aquino é considerado o pai da escolástica por meio da sua dualística, pois enquanto à época Santo Agostinho, por meio de sua monista, via e compreendia apenas que a palavra de Deus deveria ser ensinada apenas pelo clero, ou seja, pela igreja, ad contínuo vem São Tomás de Aquino em ruptura ao movimento monista de Santo Agostinho, por meio de sua dualística, tentar aliar a fé à razão, e aí institui-se ou cria a clássica escolástica, doravante possibilitando que o ensinamento, a disseminação da palavra de Deus pudesse, a partir de então, ser disseminada ou ensinada por meio das escolas, ou seja, por meio dos mestres. E é esta a razão pela qual existe uma erudita e transcendental oração de São Tomás de Aquino, que ele se dirige
para o Todo-Poderoso, exatamente pedindo por sabedoria, remontando a importância que devemos dar à sabedoria. No direito, existiu um clássico, a saber, Miguel Reale pai. Quando Kelsen, por meio da sua teoria pura do direito, seguida por Conrado Hesse, por meio da força normativa da Constituição e etc., defendia que o direito só via o direito somente sob a perspectiva de norma, ou seja, para Kelsen, o direito só existia apenas sob a perspectiva de norma. Não existia a valoração de fato e valor. Miguel Reale, por meio da sua teoria dos objetos, cria os elementos do objeto, elemento de fato, valor e norma, ad contínuo criando a teoria e transcendental, teoria tridimensional do direito, doravante dizendo que o direito, diversamente do que era defendido por Hans Kelsen, não poderia ser visto somente sob uma perspectiva de norma, pois existiriam outros elementos, fato e valor. E aí, a partir de dado momento, Miguel Reale cria a teoria tridimensional do direito, a contínuo dizendo que o direito será visto sob a perspectiva de fato, valor e norma. E dada premissa, também é seguida por Conrado Hesse. Veja, portanto, a importância que devemos dar ao conhecimento, à busca pelo saber. Não à toa, João 8,32, buscais a verdade, e a verdade vos libertará, exatamente porque somente por meio da verdade poderemos adquirirmos a necessária consciência cósmica, no sentido de compreender esse Deus invisível, como 500 anos de Cristo era defendido por Epimênides, 500 anos depois, por Paulo de Tarso, no clássico Areópago, que era uma corte suprema da antiga Grécia, onde se julgava os crimes de sacrilégios, dentre outros, mas também existia o Tribunal Supremo dos Aliastas, que era composto pelas 10 tribos da antiga Grécia, e que fora palco do julgamento do pai da filosofia, a saber, Sócrates, em idos de 399 a.C. Sócrates, assim como Jesus, não se defendera, não quisera se defender. O seu querido discípulo Platão disse: Sócrates, você vai ser morto, vai ser executado. Se defenda. E Sócrates: não há do que me defender. Que sei que nada sei. E o que chama atenção é que Sócrates, antes de ser executado, naquela época, o acusado tinha o direito de fazer o último pedido. E Sócrates, quando foi instado a falar sobre seu último pedido antes de ser executado, ele fora pedagógico em dizer, abre aspas, se meus filhos forem acusados, processados, condenados e executados pelas mesmas razões que vocês estão me condenando e me executando, vocês estarão fazendo justiça a mim. Fecha aspas. Ou seja, Sócrates não se defendia porque ele disse que não há o que se defender de algo que não existe. Jesus, no Sinédrio, do mesmo jeito. Na segunda instância, o governador Pôncio Pilatos, do mesmo jeito, não tem o que me defender. Meu pai não é desse mundo. É remetido para a terceira instância do imperador Herodes. O imperador Herodes se declina da competência e devolve para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos tem 3 oportunidades de reconhecer a inocência de Jesus e, ad contínuo, prefere quedar-se silente ou omisso, simplesmente entregando Jesus à mercê da própria sorte e, por que não dizer, de seus maiores algozes, sobre a chefia, o comando de Caifás, que era o chefe do Sinédrio.
Vejo, portanto, que não é fácil delimitarmos os verdadeiros contornos desse nosso existencialismo. Mas Miguel Reale, pai, chegou à sua terceira idade e, remontando a importância que devemos dar à sabedoria, também fora pedagógico, quando disse que, não obstante ele ser considerado um dos maiores juristas da América Latina, América do Sul, notadamente pela sua teoria tridimensional do direito, ele chegou ao final da sua carreira dizendo que não tinha chegado nem nos pés do conhecimento jurídico. Veja aí, a ideia filosófica defendida por o erudito e transcendental Miguel Reale, pai. No sentido de reconhecer aquilo que Sócrates, 399 a.C., fora pedagógico em assentar e defender uma síntese estreita, que o que sei é que nada sei. E é esta a razão pela qual faz com que todo filósofo seja aquele que tem a possibilidade, em tese, de ser detentor do maior número de informação. Exatamente por quê? Porque ele sempre está numa busca insaciável de conhecimento. Quando o homem diz que sabe de algo, ele não sabe nada, ele está literalmente se bloqueando para descobrir o novo. E não à toa, tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio, como dizia Schopenhauer. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Vejo, portanto, que o saber, ou a busca pelo saber, é algo que transcende no tempo. E esta é a razão pela qual deve servir de cabeceira João 8,32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 12,32, da palavra de Paulo de Tarso, também quando diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, remontando essa ideia defendida por Jamie Allen, ou seja, a lei da atração. Na vida, não iremos passar 24 horas felizes, alegres. Assim também, por simetria, também não iremos passar a vida toda triste, não obtendo sucesso. Não estamos aqui, não somos seres humanos para viver uma experiência espiritual, e sim o contrário, ou seja, somos seres espirituais que estamos aqui para a obtenção de uma experiência humana. Tudo que existe no micro e no macrocosmo tem uma razão de existir, deve-se cumprir o curso da natureza. O nosso maior propósito na qualidade de homem nessa natureza é amar o próximo. E me vem à mente aqui uma parábola budista, onde um indiano passara numa próxima fogueira e encontrara um monge meditando debaixo de uma fogueira, no Nepal, na Índia. E ele pergunta qual seria o maior princípio do Buda. E o monge budista diz: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. O indiano retruca e diz: só isso? Isso é fácil, todo mundo sabe. E o indiano budista responde: é fácil, mas tem gente de 99 anos que nunca praticaram. Ou seja, remontando aqui o que defendia Billy Graham, o grande protagonista do avivamento norte-americano, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer que a fé divorciada de ação inócua, pois ela não atinge a sua plenitude. Tiago também, sede da nova e eterna aliança, fora pedagógico quando disseram, em uma síntese estreita, que a fé não pode ser como as ondas de um mar flutuante, ela tem que ser uma fé fervorosa, remontando Paulo de Tarso e Romanos a Filemon, quando fora ipsilitis, ou seja, literalmente pedagógico, no sentido de dizer que o verdadeiro cristão ele deve ser
nem pode ser frio nem morno. Ele deve ser fervoroso. Fervoroso. Céu e terra passarão. Somente as escatológicas palavras e promessas de Deus não hão de passar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Frase expressiva, 2000 anos que Cristo Jesus prometeu voltar. Mas quando vamos para Pedro, salvo engano, 2, 3, há 2000 anos sendo interrogado porque a razão pela qual Jesus ainda não teria vindo, ou seja, 2000 anos. Ele disse que não tinha vindo ainda há 2000 anos para nos poupar. E aí remonta essa ideia da abertura da porta da graça. A porta da graça está aberta há 2000 anos e o povo não se deu fé disso. Ocorre que a porta da graça, ela não vai estar aberta para sempre. Não há salvação e morte, após a morte, após a vida. Somente em vida, enquanto a porta da graça estiver aberta. Razão pela qual, como defendia Billy Graham, temos que saber o caminho que devemos percorrer. Se é o estreito, estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, cuja ignorância, o vício, é a sua arqueia ou causa-mãe de todo o pecado do mundo. Grande parte de pessoas pecam por mera ignorância. Ocorre que errar é humano. Insistir no erro é burrice. Razão pela qual devemos sempre dizer que o que sei é que nada sei, como dizia Sócrates, exatamente para nos possibilitar diariamente descobrir o novo. Descobrir o que manda Romanos 12, 32, não vos amoldais ao padrão deste mundo. Buscai, pois, se renovar por meio da sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não há como buscarmos, na verdade, conforme João 8,32, senão por meio da melhor amiga do saber, a saber, a filosofia, por meio da arquê, causa-mãe, por meio da dialética entre perguntas e respostas. Você buscará a resposta para as mais intrigantes e céticas inquietações que não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em roubar o nosso sagrado sono. Razão pela qual devemos também, por via reflexo, dizer a tudo dai graça. Tessalonicenses 5,18, da Lavra, também de Paulo de Tarso, que escrevera no mínimo 3 epístolas ou cartas de Romano a Filemon, e há quem diga que a carta de Hebreus, com 13 capítulos, cuja autoria, em que pese até o presente momento, é desconhecida, também, em tese, pode ser de autoria de Paulo de Tarso, como este que estávamos a falar também defende, dada a sua intelectualidade, dado a ele ser um jurista, como este que estávamos a falar, e para além disso também ter sido aluno do Dr. Gamaliel, que era doutor da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Céu e terra passarão, somente Deus fica. E esta é a razão pela qual é muito pobre enxergarmos esse nosso existencialismo somente sobre a perspectiva deste surtuoso mundo terreno. Razão pela qual defendo que devemos valorizar ou valorar o clássico, pois diversamente das coisas que não são clássicas ou tradicionais, bem como o perfume francês, o uísque escocês, o pão mineiro, o pão de queijo mineiro, a vodka russa, a montila cubana, o queijo suíço, etc.,
para além de tudo que é clássico, no gerar garantia e segurança jurídica, ela transcende no tempo. Por via reflexa, devemos também nos apegar à busca incessante pela sabedoria, pois somente pela sabedoria, pela busca da verdade, conforme João 8,12, poderemos descobrir a boa, agradável e perfeita vontade do Todo-Poderoso, razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer: que somos o Senhor ou dono de nosso destino, bem como somos o comandante de nossa alma. Razão pela qual finalizo em uma última síntese estreita do presente estudo temático no sentido de dizer e recitar uma transcendental e, por que não dizer, clássica obra de Fernando Pessoa, do português poeta, escritor, dramaturgo, para quem a época não vidara em dizer uma síntese estreita, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço possível para fazer aquilo que reflete a vontade e propósito de Deus, no sentido de nos tornarmos uma pessoa melhor, mais companheira, mais amiga, mais humana, mais fraterna, mais compreensível, mais resiliente, uma pessoa que tenha a mínima capacidade de se colocar no lugar do outro, como ensinara Jesus em seus últimos momentos na cruz, quando derramava a última gota de sangue e disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Fecha aspas. Razão pela qual não somos nada, não seremos nada e não queremos ser nada. Apenas um sonhador que diariamente devemos fazermos o maior esforço possível para sair ou sairmos da zona cinzenta, da nossa zona cinzenta de conforto, para descobrir o novo. Pois tudo que é novo gera da mais certa resistência o mais jubiloso fascínio. Pessoal, ficando por aqui, espero que tenham gostado do presente e singelo vídeo aula. Não tive a pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei não demérito àqueles que pensam sentido contrário. Se gostaram do presente vídeo, se inscrevam no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. Dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, que não serão poucos, versando sobre as mais diversas temáticas do direito, da filosofia, das pseudociências e da teologia cristã, judaica e islâmica, e também sobre a perspectiva da geopolítica. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.